Bom, a nossa segunda exposição, o nosso segundo vídeo acerca da historiografia, a gente quer iniciar com uma distinção que os autores Forastieri e Novaes fazem acerca da história em duas digamos assim, em duas categorias, características, mas que não se excluem, né? Aqui, deixa eu voltar aqui, isso perde um tempo, né? Mas vamos embora. Então, o que ele classifica como história 1, né? A história objeto, e a história 2, discurso. Então vamos voltar aqui. No primeiro ponto, aqui ele diz: a história 1, a história objeto, envolve todo o acontecer humano de qualquer tipo, em todos os lugares, durante todo o tempo. História 2, história discurso, é sempre a narrativa de fragmentos desse objeto absolutamente indelimitável. Aí ele vai explicar. Assim sendo, os primitivos, evidentemente, têm história 1, que é o acontecer, que é o transcorrer das coisas, né? Que é o desenvolver dos cotidianos. Prossegue ele diz que os primitivos, evidentemente, têm história 1, mas também, evidentemente, não tem história 2, que seria aqui em cima, que seria, cadê? História 2, que seria a história discurso, a narrativa, né? Daqueles aconteceres, daqueles cotidianos. Então, o fato, a coisa acontece, mas em toda a história da humanidade, desde os povos chamados sem história, né? Desde os nômades, desde os primeiros que se sedentarizam, então, as coisas acontecem. Só que não há uma narrativa sistematizada para se construir uma memória social. Nesse momento é preferível e se trabalha com os mitos, né? Então vamos aqui, prosseguindo, não tem tal. Isso está na página 16. Aí, de novo, uma excelente nota que eu também colocaria no escopo do texto. A nota 24 diz o seguinte: desde logo, é antiquado afirmar que o historiador parte dos fatos, mas não sei o que mais poderia dizer. Um historiador pode registrar a mera existência de um fato, por exemplo, a data de um acontecimento, ou pode fazer perguntas sobre este fato, perguntas que incidentalmente podem levá-lo precipite a fazer uma distinção entre fato e evidência.
é muito difícil definir que tipos de fatos são os que interessam de maneira característica ao historiador. Também é difícil definir qual é precisamente o interesse de um historiador por seus fatos. Porém, a julgar aqui pelos historiadores que respeitamos, que eu também respeito, diga-se de passagem, de Heródoto a Tucídides e Eduard Meyer e Mark Bloch, fecha a travessão, né? A julgar pelos historiadores respeitados, há 4 traços que parecem caracterizar o trabalho do historiador. O primeiro traço, um interesse geral por fatos humanos passados. O segundo traço, o prazer em descobrir fatos novos sobre o passado humano. O terceiro traço, consciência de que a informação que temos sobre o passado humano coloca problemas que afetam a credibilidade da própria informação e, portanto, a substância do passado. E o quarto traço, que marca o historiador, um esforço por dar sentido a fatos selecionados do passado humano, quer dizer, por explicá-los e avaliá-los. Isso é a excelente nota 24. E aí segue. E aí eu gostaria de sustentar que, à medida que vocês forem se apropriando dos textos que até aqui nós temos apresentado a vocês, à medida que vocês forem se apropriando das proposições, das perceptivas encontradas nesses textos e nas nossas exposições, ainda que nossas exposições estejam aquém da qualidade dos textos que nós temos vos apresentado, vocês deveriam desenvolver um esforço para apresentar estes 4 traços formativos de um historiador. Até porque vocês estão no caminho. Se vocês vão prosseguir na história, principalmente, até porque a maioria de vocês vem de outras áreas, mas quem criar raiz ou raízes e quiser prosseguir na história, vai precisar se assenhorear desses traços inerentes ao ser historiador. Então, retomando aqui a nossa, digamos, a nossa análise, né? Retomo aqui Novaes e Forastieri quando eles dizem que a história-discurso, história-discurso, quer dizer, a história 2, ok? Não se distingue das demais ciências do homem apenas pela sua antiguidade, pois esta mesma antiguidade remete à sua função, olá, reparem, de compor a memória coletiva e como narrativa do... não passou. Como narrativa do acontecimento, tem o seu campo de ação infinitamente ampliado. Narrativa do acontecimento, o campo da história abrange todo o acontecer humano, de qualquer tipo,
em todo o espaço, durante todo o tempo. Ou, em outros termos, o objeto, observem, o objeto da história caracteriza-se pela sua infinitude. E isso implica em uma redução do grau de sua objetividade e a singulariza perante as demais áreas do conhecimento no campo do saber. As ciências, observem essa passagem aqui, as ciências, todas as ciências, caracterizam-se por apresentar um objeto bem delimitado e um método adequado a este objeto. Um parêntese. Qual é o objeto da química? Um determinado elemento reativo, né? E para a análise desse, sei lá, do chumbo, né? Ele vai precisar, o cientista químico vai precisar ter métodos e técnicas adequadas ao chumbo. Fecha parênteses. A história não possui nenhum desses dois componentes. Não tem um objeto delimitado, não tem um método. Deixa eu voltar aqui. Não possui nenhum desses. As ciências aqui. As ciências, todas as ciências, caracterizam-se por apresentar um objeto bem delimitado e um método adequado a esse objeto. Aí ele prossegue. A história não possui nenhum desses dois componentes. Seu objeto é, por definição, indelimitável e seu método se constitui de técnicas de lidar com os registros de vários tipos. Qual é o método da história, portanto? Não é? Saber utilizar, se apropriar das técnicas por meio das quais a gente vai lidar com os registros relacionados ao objeto que nós recortamos para estudar. Então, o povo da memória vai ter que se apropriar das técnicas de análise da memória, de percepção da memória, a partir das entrevistas gravadas ou a partir das leituras de memórias escritas, né? Técnicas aquelas técnicas chatas de análise do documento, de aferir se a memória de Getúlio Vargas. Olha, nós descobrimos aqui uma memória que Getúlio Vargas escreveu. Beleza, que ótimo. Então vamos lá. Como é que a gente vai ter certeza que Vargas, de fato, escreveu uma certa memória que ninguém teve acesso? Nem sua filha, nem sua neta, que inclusive são historiadoras, a filha de Alzira Vargas, é a nossa colega Celina Araújo, né? Peixoto, que é filha do Amaral Peixoto. Esse pessoal muito próximo de Vargas, ninguém descobriu, de repente aparece. Então, o que é que você vai fazer com aquilo? Você vai verificar a autenticidade, a veracidade desse documento. Depois dessa tal memória de Vargas, escrita por ele, a próprio punho, ou na própria máquina de escrever, né? Então, você vai ter que recorrer a diversas técnicas para identificar. A mesma coisa. A
até onde eu fiz uma entrevista juntamente com uma colega de vocês no ano passado, com um cidadão que eu pessoalmente eu o achei bastante, como é que eu diria, um narrador por excelência. E notei uma coisa, se eu não me engano, não, acho que eu comentei com os professores, eu não me recordo de ter comentado com a colega de vocês. Mas fora do ambiente onde nós gravamos a entrevista, cercado de professores, ele notoriamente se inibiu. Ou seja, num outro ambiente, numa conversa só nós dois, ou talvez só nós três, ele provavelmente se, digamos assim, desinibiria mais, né? Só diria, rememoraria audivelmente, vamos dizer assim, mais coisas, né? Então, aí, qual é o nosso papel? É dizer que o nosso entrevistado mentiu? Não. Ele não se sentiu à vontade para discorrer sobre o seu sobre o seu memorar, sobre o seu rememorar, sobre o seu lembrar. Talvez temendo que os professores ao redor, né? Enfim, uma série de intermediações e mediações que marcam o nosso trabalho de pesquisa, o nosso trabalho de entrevista, né? Então, as diversas análise de discurso, análise de conteúdo, ou seja, temos que nos assenhorear, nos apropriar de um conjunto de técnicas com os quais nós vamos trabalhar para lidar, para entender, para compreender os diversos registros históricos que cheguem a nós, sejam eles documentos escritos, sejam eles memórias, sejam eles testemunhas, sejam eles os mais diversos que se apresentem como fontes para o desenvolver do nosso trabalho. Perfeito? Então, o método da história, ele vai se apresentar de acordo com a necessidade do pesquisador, né? A dificuldade ou a necessidade que ele tenha de lidar com tal ou qual registro, seja esse registro jornalístico, né? Enfim, sejam quais forem eles, há necessidade de se ter um domínio de determinadas técnicas para fazer uma análise adequada para os nossos, para atender ao cumprimento dos nossos objetivos, a resposta, a confirmação das nossas hipóteses ou mesmo o abandono delas, né? De acordo com tais e quais registros, né, de que eu disponho, eu posso reforçar, sustentar as hipóteses iniciais que eu construí ou rejeitá-las, refutá-las e ter que partir para construir outras hipóteses de acordo com as evidências que se me afiguraram na utilização das técnicas que eu trouxe para me auxiliar na minha pesquisa. E claro, esse resultado dessas análises vai aparecer na forma de texto histórico ou texto historiográfico. Então,
ficamos por aqui nessa exposição e voltamos no próximo